E se a morte não fosse o fim? Ele se tornou um dos guerreiros mais poderosos do continente. Seu nome era temido, sua força lendária. Tudo por um único objetivo, vingança. Mas no momento decisivo foi traído. Caiu numa armadilha. Morreu sem cumprir seu destino. Quando abriu os olhos, estava de volta ao passado. Mais jovem, em casa. Agora Gislan irá mudar o próprio destino. Nosso protagonista se chama Gislan Perchon, conhecido como Rei Mercenário. Ele é um dos 7 guerreiros mais poderosos do continente, mas no momento está bastante ferido, pois na sua frente está Indu, reconhecido como um nobre cavaleiro e também um dos 7 mais fortes. Eles armaram uma cilada para o nosso prota e conseguiram encurralá-lo. Indu revela que nunca imaginou que o Rei Mercenário fosse o filho mais velho da família Perchon, mas há algo estranho nisso, pois Indu é de outro país e por isso não deveria saber o seu nome. Mas logo em seguida, Indu diz que passou um bom tempo investigando a vida de Gislan, e o pior, ele revela que se juntou à família Delphine para destruir os Perchon. O prota já sabia que uma casa nobre estava atrás da queda da família dele, mas não fazia ideia que tinha gente mais poderosa envolvida nisso. Anos e anos buscando vingança pra nada. E então tudo escurece. Indu corta sua cabeça, e assim termina a lenda do Rei Mercenário. Isso é o que ele pensou. Ao abrir os olhos, ainda sente uma sensação estranha no pescoço, mas sua cabeça está no lugar. Ele corre até uma fonte de água e leva um susto. O rosto dele completamente diferente, mais novo. Na hora acha que é alguma ilusão, um feitiço, sei lá. Mas aí alguém entra na tenda dele. Antes que digam qualquer coisa, o prota aparece atrás e manda a real. Responde as minhas perguntas e eu deixo viver. Ou talvez não. Só que ao invés de ficar com medo, o soldado apenas diz: não acha que isso é ultrapassar os limites? Era só falar não. Confuso, Gislan pergunta do que ele está falando. O sujeito diz que antes ele fez birra como se fosse uma criança, só porque não deixaram ele comandar as tropas. Só que isso deixou o prota ainda mais confuso. Sem tempo para explicações, o cara pega as bolsas do chão e manda ele se aprontar. Vamos para a propriedade dos Perchon. Gislan diz que isso está em ruínas, mas quando sai da tenda, vê que a mansão ainda está inteira. É aí que cai a ficha. O rosto mais jovem, as roupas tão novas. Ele realmente voltou no tempo. Só para ter certeza, ele puxa a própria bochecha. Estou sonhando? Naquela época ele era cheio de complexos. Vivia fazendo escândalo só para chamar a atenção. Isso afastou muita gente. E no fim, ele acabou fugindo. Foi aí que virou mercenário. Venceu várias batalhas, ficou famoso em todo o continente. E quando finalmente voltou para tentar consertar tudo, sua família já havia caído. Tinha perdido tudo que amava, mas agora tudo está ali, de novo, intacto. A vontade de gritar era de felicidade, só que não dá tempo para comemorar. Ele se lembrou do que está prestes a acontecer. O grupo dele vai caçar 3 orcs, mas ele já sabe que na verdade vai aparecer mais de 20. Naquela época quase todos os soldados morreram, mas agora ele tem a experiência de um verdadeiro veterano. Para ele seria fácil. Os orcs nem sabem lutar em formação. O problema é que os outros soldados não confiam nele. É aí que tudo começa. Uma torre voa pelos ares. Os orcs aparecem do nada, atacando de surpresa. No meio da confusão, alguém grita: entrem em formação. O comandante Skovan gritava tentando organizar as tropas, mas era inútil. Os orcs estavam passando por cima de todo mundo, e nesse momento todos se veem em apuros. No entanto, essa distração acaba custando caro, pois um orc surge atrás dele, preparado para atacar. Mas antes que fosse tarde demais, o prota apareceu, empurra o comandante com tudo, e com um golpe preciso, ele corta a perna e o braço do orc, de uma só vez, assim eliminando o primeiro orc. Os soldados ficaram em choque. Ninguém esperava aquilo, mas o prota estava frustrado. Ele sabia que poderia ter feito mais. Se pudesse usar mana, tudo seria mais fácil. Em seguida, ele se vira para Skovan e manda a real: me dê o comando agora. Embora Skovan fique impressionado, ele explica que isso não é um jogo e que as vidas dos soldados estão em jogo, e isso é muito sério. O prota se irrita, mas não pode negar que Skovan está certo. Nesse momento, um novo orc aparece diante deles. Ele avisa que Gislan deve ficar para trás, pois ainda é inexperiente com a espada, mas ele responde arremessando sua arma, fazendo com que Skovan a desvie por um triz. Logo depois, ele se vira para reclamar, mas percebe que eles não estão sendo atacados. Ao olhar, ele descobre que a espada foi direto na cabeça do orc. E então, o prota diz que não é possível ganhar uma batalha se suas tropas estão dominadas pelo medo. O medo não pode tomar conta. E rapidamente, ele se lança em direção da horda de orcs, que já tinham encurralado suas tropas. Ele cai, atravessando a cabeça de um orc, enquanto grita que irá mandar todos de F.
Os orcs avançam, mas caem um por um. Mesmo cansado, Gislan luta como um veterano. O comandante fica impressionado, percebendo que Gislan está no seu limite, mas ele aproveita até o menor momento para esquivar e contra-atacar. É como se fosse um verdadeiro mestre espadachim, ou algo ainda mais poderoso. Enquanto isso, o prota faz um movimento rápido e corre numa direção diferente. Os orcs vão atrás dele e as tropas pensam que ele está fugindo. Scovan acha tudo isso bem estranho e olha na direção em que ele foi. Logo percebe o seu plano. O prota reflete que teria sido mais fácil eliminar todos, mas seu corpo já está no limite e isso é tudo que ele pode fazer. Então ele pensa, se Scovan for um comandante habilidoso, logo perceberá seu plano. E como pensava, as tropas logo apareceram com lanças e escudo. O plano do garoto era levar os orcs até o precipício, para que as tropas os empurrassem. Assim ele se deixava cair também. Um a um, os orcs vão caindo até não sobrar nenhum. Mas de repente, Scovan se preocupa. Queria saber como o jovem mestre estava. E olhando para baixo, vê ele pendurado com sua espada. Quando ele tenta agarrá-lo, no entanto, a força de Gislan se esgota e ele cai do precipício. Mas ao abrir os olhos, ele descobre que está em uma cama. De alguma forma ele conseguiu sobreviver. Mas ao tentar levantar, seu corpo começa a doer. E a dor é intensa. Essas são as consequências de levar seu corpo ao limite. E então alguém entra no quarto. É a servente Belinda, que expressa um alívio por saber que ele está vivo. E isso a deixa feliz. Nesse momento Gislan a abraça. E Belinda fica sem palavra. Desde criança ela sempre cuidou dele, dando-a atenção, enquanto os outros o ignoravam. E sempre foi a sua protetora. Mas quando Gislan voltou para casa, nunca soube se Belinda ainda estava viva ou não. Por isso ele considerava contar toda a verdade. Sobretudo, ele revela que já morreu e voltou à vida uma vez. Obviamente, Belinda não acreditou nele e sugeriu que isso fosse resultado a uma pancada na cabeça. Então, ela comenta que fazer algo assim foi uma grande besteira. E se pergunta o que ele faria se tivesse se ferido, já que assim não poderia ir ao festival. Como ele não se lembra de muita coisa, Belinda lembra que ele prometeu ir no festival com sua irmã. Entretanto, isso é um momento traumático para ele, já que falta apenas uma semana para o festival. E ele sabe o que exatamente significa. A irmã dele só tem mais uma semana de vida. De repente, a porta se abre. Sua irmã entra, viva. Sem pensar duas vezes, o prota corre e abraça ela com força. Diz que sentiu sua falta, mas ela, brava, o empurra com força, dizendo que ainda está irritada com ele. Confuso, ele pergunta o motivo, e ela o lembra que há alguns dias ele disse que não aguentava ficar perto dela, e ele pede desculpa por isso. Mas isso surpreende as duas. Gislan pedindo desculpa? Isso nunca aconteceu antes. E Belinda até brinca que provavelmente esse comportamento se deve ao fato do orc ter acertado sua cabeça. Nesse momento, a dor em seu corpo se intensifica e ele cai de joelhos, mas as duas não se preocupam e caem na risada. E ele sorri junto. Embora isso seja agradável para ele, na sua vida passada ele foi um idiota. No dia do festival, sua irmã implorou para ele ir junto com ela, mas ele estava tão frustrado com o ataque dos orcs que a ignorou. Aquela foi a última vez que a viu viva. Horas depois, encontraram o corpo dela em pedaços e vemos que ele se culpa por isso. De repente, a porta se abre e entram dois homens. Eles são guardas pessoais de sua irmã, que dizem que a estão procurando, já que ela é encarregada de organizar o festival. O prota pergunta por que ela está fazendo tudo isso sozinha. Belinda responde na hora. A família está com recursos escassos e ele é o único da casa que não faz nada. Gislan se sentiu atingido, então diz que vai ajudar no que puder. Todo mundo fica surpreso com isso, inclusive ela, mas isso acaba sendo uma péssima ideia, já que sua simples presença faz com que todos cometam erros e se sintam bem desconfortáveis. Isso porque ele tem uma reputação muito ruim. Aí alguém aparece correndo. Esse é Fergus, um soldado que atua sob o comando direto de Gislan. Ele diz que veio o mais rápido possível após saber do que aconteceu com os orcs. E Helena comenta que ele chegou bem a tempo, pois precisava levá-lo embora, já que ele estava incomodando as pessoas. Ele não pôde discutir e pede para ser levado a uma sala de treinamento. Essa sala foi preparada especialmente para ele. Em sua vida anterior, ele nunca havia entrado lá. Agora se impressiona com o estado impecável do lugar. Fergus conta que cuida dela todos os dias, mesmo que Gislan nunca tenha aparecido, pois sabia que aquela atitude era só uma fase. É então que Gislan percebe algo. Ele se dá conta que no passado sempre tratou todos como inimigos.
amigos, mas na verdade nunca esteve sozinho. Em seguida, ele pede para que o deixem sozinho, pois tem algo a fazer. Na verdade, é que naquela época foi revelado que um dos motivadores da morte de sua irmã foi um dos lordes do território vizinho. Graças a isso, Perdion ficou perdido em guerra, que levou à sua ruína. A morte de Helena foi essencial para o início da queda da nossa casa. O primeiro passo para ele é melhorar seu corpo, mas com o pouco tempo que resta, ele só pode fazer algo arriscado. A mana é algo que ajuda a superar seus limites, mas pouquíssimas pessoas conseguem usá-la. Graças à sua experiência em batalha, criar um núcleo de mana é bastante fácil, mas apenas isso não seria o suficiente. Graças a um livro queimado que ele encontrou, aprendeu a criar mais de um núcleo. Assim, ele conseguiu criar 3 núcleos, mas o custo foi alto. Mas isso exige bastante de seu corpo. No momento, 3 é seu limite, mas isso permite que ele tenha uma força explosiva em pouco tempo. Foi isso que o tornou um dos guerreiros mais fortes do continente, mas foi também o que marcou sua queda. Hindu descobriu sua fraqueza e armou uma emboscada, trazendo uma legião de soldados contra ele, fazendo assim lhe gastar toda a sua mana. Dessa vez, no entanto, não vai ser tão fácil. Ele vai arrancar a cabeça de todos que conspiraram contra sua casa. E assim, passou uma semana. O dia do festival chegou, e Gizon se prepara para ir com sua irmã. Ao vê-lo, ela comenta que realmente não esperava que ele fosse, e ele diz que, como um pedido de perdão, ao menos deveria participar desse evento. Ela sorri, dizendo que ele está mesmo diferente. Treinou, ficou mais maduro, até parece que voltou a ser o irmão de antes. Durante essa semana, ele percebeu algo importante. Suas ações estavam mudando o futuro, então tentou manter o perfil discreto. Não queria mudar demais. Precisava que algumas coisas seguissem como antes, para usar as informações de sua vida passada a seu favor. Naquela noite, ele e a irmã caminhavam pelo festival, visitaram barracas, riram, mas o festival já estava quase acabando, e os assassinos de sua irmã ainda não tinham aparecido. Nesse momento, os guarda-costas de sua irmã chegaram, dizendo que descobriram um beco com uma barraca bem interessante, e sugerem levá-la até lá. Na hora, o Prota percebe, são eles, os traidores, os mesmos que ajudaram na queda da família. Ao chegar no local, o lugar está completamente vazio. Ele nota os becos fechados, as rotas de fuga bloqueadas, impedindo sua fuga. Nesse instante, sua irmã agarra seu braço e diz que se recusa a ficar num lugar sujo como esse, mas um dos traidores bloqueia o seu caminho. Então aparecem 3 indivíduos, e um deles se aproxima para conversar, dizendo que ali está a filha mais nova da família, e, como um bônus, está o filho mais velho. O Prota afirma que são eles que traíram a família. Sem conseguir esconder mais, ele revela que recebeu uma proposta de muito dinheiro, algo que eles não poderiam recusar, já que se permanecesse naquela terra, nunca teriam um futuro. Enquanto falava, o Prota o corta ao meio, deixando todos surpresos. O outro guarda tenta usar sua irmã como escudo, mas antes que ele se mova, a espada já estava cravada em sua cabeça, eliminando assim os 2 traidores facilmente. Os outros 3 ficaram confusos, pois o filho mais velho da família Perdion tinha a reputação de preguiçoso e inútil, mas o que acabaram de ver é totalmente o contrário. Sua irmã pergunta o que está acontecendo, e ele coloca ela para descansar. Precisava tirá-la dali, não pode lutar com ela por perto. Os inimigos se aproximam, dizendo que já sabiam que aqueles 2 traidores seriam mortos. Eles só facilitaram o serviço, mas o que não esperavam é que Gizon estava escondendo seu verdadeiro poder. Ele analisa os 3, os 2 das pontas não são um problema, mas o do meio, ele tem uma grande quantidade de mana, vai ser um desafio. Então ele pergunta para quem estão trabalhando, mas eles respondem que ele não precisa saber, já que em breve estará morto. Os 2 partem para atacá-lo. O Prota lança um fogo de artifício, que na verdade é só uma distração. Logo em seguida ele avança, sem hesitar, atravessa um dos inimigos bem na frente do outro, cravando sua lâmina com precisão. O segundo tenta aproveitar a distração e parte para cima, mas o Prota bloqueia o golpe com facilidade. Com a outra mão, arranca a espada do oponente e se prepara. Num único corte, arranca sua cabeça. Agora só resta um. O terceiro inimigo tenta pegar Gizon pelas costas, mas ele consegue bloquear o ataque e, com um giro rápido, faz um corte no pescoço do atacante, mas o inimigo se recupera e revida. Como ele havia reunido uma grande quantidade de mana em seu corpo, o corte foi apenas superficial, e ele afirma que nunca conseguiria vencê-lo. Logo em seguida, o Prota se vira e acerta alguns chutes na cara do adversário, ampliando assim a distância entre eles. O inimigo então reforça que, com ataques tão fracos, jamais conseguirá vencê-lo, mas de repente cai de joelho e gospe um pouco de sangue. Os golpes foram mais fortes do que ele pensou, e isso deveria ser impossível, já que com ataques daquele nível de força, ele não deveria sentir dor em seu corpo reforçado. Mas o que ele não sabe é que Gizon está usando 3 núcleos de mana ao mesmo tempo, e então avança
avança na direção do inimigo, começando a pressioná-lo, já que ganhou velocidade e força. O inimigo recua, tentando defender, mas a espada dele já está trincada, e num golpe brutal a lâmina se quebra, e recebe uma grande ferida no peito, mas sem tempo para gritar de dor, Gislan o perfura no estômago, e o prende contra a parede. Para quem você está trabalhando? O sujeito não responde. Ao invés disso, em um ato desesperado para cumprir sua missão, ele arremessa uma adaga em direção à sua irmã, mas vemos fios de mana, que o prendem. O prota se aproxima. Você deve se curar rápido, né? E se eu quebrar o seu núcleo? Então ele ameaça o núcleo do inimigo com a sua espada. O outro fica desesperado. Avisa que isso é muito perigoso, pois poderia criar uma explosão e matar ambos. Mas Gislan, confiante, diz que consegue lidar com isso. Ao ver que não há hesitação em seus olhos, ele diz que foi o Conde Desmond. Foi ele que impediu. Ele disse que precisava de um pretexto para iniciar uma guerra contra a família Perdyon. E, conectando tudo isso com o que ele sabe da vida passada, a família Desmond está sob o comando do Duque Delphine, e eles orquestraram algo tão ridículo assim. Em seguida, ele introduz sua espada no inimigo. Desesperado, pede perdão, mas alguém que tentou matar sua irmã não merece isso. Então, ele perfura completamente o núcleo do inimigo, criando uma grande explosão, como se fossem fogos de artifício, e deixando um mar de sangue. Mas isso ainda não acabou. Na sua vida passada, eles encontraram outros corpos além da Helena. De acordo com sua memória, era o filho do Conde Degrad. Parece que ele foi morto junto de sua escolta, e eles usariam isso para fazer parecer que foram eles que mataram sua irmã. Com isso, a guerra seria inevitável. Ele decide queimar tudo, assim eliminando qualquer evidência. Após isso, levanta sua irmã e sai do local, sem saber que alguém estava observando. Esse era o responsável por garantir que a missão fosse cumprida, mas ao perceber que falharam, envia o relatório aos seus superiores. Mas ninguém acreditou, pois Gislan é considerado um inútil. Para os nobres, isso só era uma desculpa por terem falhado, mas ele insiste que o nosso prota era completamente diferente das informações e boatos que tínhamos sobre ele, e assim consegue mais uma chance. Após o atentado, o festival foi cancelado. Muitos na cidade duvidam que tenha sido Gislan que salvou sua irmã, mas ele nem liga. Na hora da refeição, lhe servem apenas uma fatia de torta. Ele questiona por que está recebendo primeiro o doce, ao invés do prato principal. Belinda responde que a situação econômica da casa está péssima, e para aumentar ainda mais os problemas, os comerciantes estão muito irritados, pois cancelaram o festival em apenas um dia, e isso era a maior fonte de renda de toda a cidade. E seguindo com os problemas, o prota não tem dinheiro para conseguir acalmá-los. Enquanto ele pensava em como resolver a situação, um criado aparece dizendo que alguém o está procurando. Ao chegar num pequeno bar, ele vê alguém agredindo o comandante Skovan. Era Kaine, o herdeiro da família Longas, e seu primo. Embora não tenha uma boa relação, pois sempre tratou o prota como um subordinado, e o fazia gastar todo o seu dinheiro. Mas existe algo que o prota não sabe. Kaine foi procurado pelo mesmo homem que planejou matar sua irmã. Ele recebeu uma oferta. Se matasse Gislan, o Duque de Delphine apoiaria a casa de Longas e romperia a aliança com os Perdyon. Agora, voltando ao presente, Kaine menciona que agrediu Skovan por causa de questionamentos sobre alguns rumores que circulavam sobre Gislan, e a situação estava prestes a complicar ainda mais. Skovan tinha falado sobre como ele matou os orcs, como matou os dois cavaleiros para proteger a sua irmã, mas Kaine não acredita em nada, e foi por isso que partiu para cima de Skovan. Para tentar animar a situação, sugere trazer mulheres e vinho. Antes o prota aceitava isso calado, mas agora ele tá diferente. E mais importante, tá sem dinheiro. Mas de repente surge uma ideia, uma que pode ajudar a recuperar. Ele concorda que é preciso animar as coisas, mas avisou que antes ele precisa pagar uma dívida, e que se contentaria com 100.000 moedas de ouro, incluindo os juros. Kaine comenta que Gislan fazia isso como forma de agradecimento por ele ser seu amigo, mas Prota insiste que ele deve devolver o dinheiro, se não quiser apanhar. Imediatamente Kaine diz que isso é uma piada, e se levanta para dar 2 golpes. O Prota desvia facilmente, mas acerta um golpe direto no estômago de Kaine. Tenta outro no rosto, mas Kaine bloqueia, e cai no chão, gritando como se tivesse sentido o golpe. Mas isso tudo é uma farsa. Ele só precisava encenar uma cena na frente das pessoas. Seu plano era criar uma situação que o levasse em um duelo, onde sua morte pudesse parecer um acidente. No entanto, o Prota percebe o seu objetivo e o desafia, alegando que ele feriu um de seus soldados. Além disso, ele manchou o nome da família e causou um escândalo sem fundamento. O Prota então manda um dos soldados chamar todos os mercadores. Ele tem um plano para que todo mundo saia daqui ganhando dinheiro. Logo, a arena de duelos enche de comerciantes, nobres e apostadores. A maioria aposta em Kaine, é claro. Afinal, ninguém acredita que Gislan mudou. Mas aí chega Skovan com uma bolsa enorme
enorme de moedas, e em seguida sua irmã, com uma bolsa ainda maior. Os dois apostando no nosso prota. Tudo pronto para o duelo. Jason caminha até o centro e declara, como era o mais velho, deixaria ele dar o primeiro golpe. Então, o gigantesco Kaine se lança com uma força impressionante. O prota consegue bloquear o ataque, mas mesmo assim, devido ao tamanho de Kaine, ele era extremamente rápido. Imediatamente contra-ataca. O prota conseguiu esquivar, mais uma vez. Então se posiciona logo abaixo de Kaine, mas ele simplesmente dá uma bicuda. O prota esquiva novamente e vê a arena se rachar. Esse é o estilo de luta de Kaine, força e intimidação. Pressiona o inimigo até ele se esgotar e vence por cansaço. Começa outras séries de golpes, mas Jason desvia de todos. Kaine finalmente acerta um e o arremessa pelos ares. A plateia vai à loucura, acham que já acabou, mas o prota gira no ar, cai em pé e usa o impulso para avançar como um raio. Quando ia acertar, erra de propósito. Ele apenas queria mostrar a diferença entre eles, e então afirma que a esgrima dele é muito decepcionante. Kaine acreditava que a força era tudo que precisava para vencer um duelo, mas o prota estava lá para abrir seus olhos. Kaine então parte para cima dele, mas o prota consegue bloquear o ataque e dar algumas voltas impressionantes. Ambos pareciam estar sem ferimentos, mas Kaine tenta um golpe, desferindo uma estocada. Contudo, o prota acaba caindo em cima da espada e acaba deixando um corte em seu pescoço. Nesse instante, feridas começam a aparecer em todo o corpo de Kaine, mostrando que o prota poderia derrotá-lo a qualquer momento. A arena fica em silêncio. Todos estão chocados, mas Jason arremessa sua espada e declara que seu nível com a lâmina é alto demais. Seria injusto continuar com ela, que agora iria lutar só com os punhos. A plateia enlouquece. Kaine é muito mais forte fisicamente, e isso parece suicídio. Para que as coisas fiquem ainda mais interessantes, o prota diz que irá dobrar a aposta, afirmando que ele iria vencer. Os outros com isso começam a apostar novamente, mas o gigante Kaine ainda insiste que vai continuar usando a espada e ataca o prota novamente. Rapidamente, o prota desvia e consegue desferir 3 golpes em Kaine, fazendo-o cair de joelho. Nesse momento, ele entende. A diferença de força deles é absurda, mas ele está determinado e não aceita a derrota, e decide atacar o prota mais uma vez. Então, começa uma frenética série de ataques, mas o prota desvia e começa a contra-atacar, desferindo golpes violentos sem parar, soco após soco, golpes rápidos, precisos e impiedosos. O prota então para, olha nos olhos de seu primo e diz que se lamenta por seu pai, pois ele ajudou a família Perdron até estar à beira da morte. Mas justo quando vai dar o golpe final, ele para e estende a mão, já que fez isso apenas para lhe ensinar uma lição. Kaine admite sua derrota. Todos estão surpresos. Sua irmã comemora, mas um homem no meio da multidão, disfarçado de guarda-costas, se irrita. Era aquele assassino de antes. Ele repreende o companheiro, dizendo que é um inútil, mas nosso prota diz que tem algo a dizer e grita que esse homem aqui vai pagar comida e bebida para todo mundo aqui hoje. A multidão explode em gritos e festa, mas Jason se aproxima e diz em voz baixa que isso é o preço por perder, que ele teria que pagar cada moeda de ouro. E fugir? Bom, já sabe o que vai acontecer. E assim termina. No dia seguinte, Jason estava em seu quarto, com a pequena fortuna que havia ganhado, mas mal teve tempo de comemorar. Atrás dele, surge Belinda e sua irmã. Ela pergunta onde ele vai gastar tudo isso, mas Belinda já disse que sacou tudo, e aposta que está juntando dinheiro porque o aniversário de sua noiva está chegando, e certamente queria comprar algo bem caro para ela. Ele fica surpreso, pois havia esquecido que tinha uma noiva. Belinda e sua irmã ainda o provocam, dizendo que estão falando da Amélia do condado de Highfoot. O clima muda na hora. O prota se irrita só de ouvir aquele nome. Amélia é considerada uma nobre perfeita, mas ele sabe a verdade. Na vida passada ela liderou uma rebelião, ficou conhecida como a Bruxa do Norte e se aliou à família Delphine, traindo os Perdron e sendo uma das responsáveis pela queda da família. De repente, uma ideia passa pela mente do prota, que pergunta quanto tempo falta para o seu pai retornar para casa. Belinda responde que ele deve voltar em 7 dias, e isso é tempo mais que suficiente para o prota fazer uma visita para sua noiva e conseguir um pouco de dinheiro. Amélia é famosa em seu território. Dizem que ela tira o próprio sapato para dar a uma criança, que abriga os pobres e alimenta os famintos. Mas a verdade é um pouco diferente. Seu pai sempre exigiu lealdade de todos seus súditos, mas Amélia prefere sujar as mãos para conquistar sua população. Dessa forma, ela garante o apoio de todos, e ninguém ousa contestar que ela é digna de herdar a casa.
Enquanto descansa, Amélia recebe a notícia. O jovem Gislan veio visitá-la e disse que queria discutir sobre a guilda de mercadores. Ela em segredo criou a própria guilda, chamando de Arcton. Com ele, compra todos os materiais que seu pai envia para reconstruir a base na Floresta das Feras. Ao invés de ir para a casa dos Perdyon, os recursos vão direto para o bolso dela. E ainda contrata por baixo custo soldados que abandonam os Perdyon. Quando finalmente encontra com Gislan, ela o critica, dizendo que é desrespeitoso vir sem avisar. Mas nosso prota informa que em poucos dias será seu aniversário e só passou para entregar um presente à sua noiva. Eram flores que ele havia comprado em uma guilda de mercadores chamada Arcton. E ao perceber para onde a conversa vai, ela diz para ele ir embora, pois já havia recebido o presente. Mas o prota manda que ela fique, o que a deixa paralisada, pois sente uma pressão estranha. O mais curioso é que antes ele nem conseguia olhar nos olhos de uma mulher e que mal conseguia falar diretamente. Mas agora o nosso prota é direto e pede 10.000 moedas de ouro. Ela debocha, dizendo que aparece do nada e ainda pede dinheiro, sugerindo que talvez devesse cancelar o casamento. No entanto, ele afirma que sabe que ela nunca teve a intenção de manter essa união, mas também tem consciência de que está acumulando poder para estar pronta para quando chegar a hora da batalha pela sucessão, e que se alguém descobrir isso, sua cabeça iria rolar. Ela o encara com frieza, pois falar essas coisas por aqui é perigoso. Ele diz para não se preocupar e que iria manter em segredo, mas claro, queria algo em troca. Ela diz que isso não vai acontecer e chama seu guarda-costa, Bernald. Na vida passada, ele era conhecido como a Espada do Norte, um monstro no combate. Gislan afirma, se ele morrer, haverá uma guerra, mas ela já tem tudo planejado. A história que será contada é que um bandido veio de outra terra, roubou a população e foi morto por um cavaleiro de escolta. Com isso, ela dá ordem para que ele seja eliminado. Ambos se encaram, mas o primeiro movimento vem por trás, e dentro da armadura sai um assassino, tentando acertar o prota. Só que ele já esperava por isso. Desvia no último instante e lança o inimigo para longe. Em seguida avança contra Bernald e grita. Parece que essa casa esqueceu o que é cavaleirismo. E Bernald responde, mas foi você que chegou sem avisar. Ele ainda reclama que está incomodando uma dama em seu próprio lar. Eles cruzam espadas. Bernald tenta apunhalar, mas o prota usa o braço do oponente como apoio. Gira para cima e acerta uma bicuda nele. Ao cair, o prota acerta outro chute direto no peito, forçando uma distância. Então ele percebe que tais movimentos só podem vir de alguém muito experiente. Amélia, por sua vez, está muito irritada por ele ainda estar vivo e ordena que tragam sua cabeça. Bernald se prepara e manda o prota vir para cima. Ele olha para Bernald e afirma que um simples cavaleiro de escolta não pode dar ordens, o que o deixa irritado. E ele avança primeiro, fazendo um pequeno corte em sua bochecha, o que o surpreende, mas isso é só o começo. Bernald avança e Gislan bloqueia golpe após golpe, mesmo com a pressão crescendo. Mais uma estocada, Gislan desvia e tenta contra-atacar, mas dessa vez ele prende a espada entre os braços, o mesmo movimento do começo, mas de novo o prota usa isso a seu favor. Impulsiona o corpo e tenta atingi-lo como antes, mas dessa vez não funciona. Com o mesmo braço, Bernald o arremessa contra o chão, fazendo o chão tremer, e em seguida tenta finalizar com mais um golpe brutal. Gislan desvia com a perna e dá um salto para trás se afastando, mas agora está desarmado. Enquanto isso, Bernald arremessa sua espada para trás, como se não precisasse mais dela, e então diz que a fama do prota de ser um inútil era apenas mentira, e que aqueles movimentos só são aprendidos por quem tem bagagem em batalha, e ressalta que esse estilo pode funcionar contra um bárbaro, mas não contra ele. O prota sabe que a luta vai ser complicada. Bernald tem um estilo traiçoeiro, foca em golpes direto na cabeça, forçando o inimigo a tentar encurtar a distância. Só que no corpo a corpo, com aquele tamanho e força, Bernald leva vantagem. Apesar disso, derrotá-lo não é impossível, e revela um fio de mana, conectando ele com a espada. Ao o puxar, a espada acerta a nuca de Bernald, e o prota, com um movimento rápido, dá uma joelhada em seu rosto. O impacto foi direto, e ele cai de joelhos, mas Gislan não para. Tenta um corte rápido. O oponente, mesmo atordoado, bloqueia no último segundo. A batalha parece que está longe de acabar. Eles mantêm distância. Bernard pede para Amélia procurar um abrigo, já que não poderia garantir sua segurança, porque a partir de agora, ele ia com tudo.
Isso deixa o Prota animado, pois desde que voltou no tempo, não havia encontrado um adversário tão empolgante. Bernard liberou uma quantidade absurda de mana. O ar ficou pesado na hora, e no meio dessa pressão, ele então diz que suas palavras soam mais como de um mercenário do que o de um nobre. Por outro lado, Gislan responde, afirmando que ele é de fato um nobre, e que um simples cavaleiro de escolta não deveria falar assim. Por um momento, isso deixa sem palavras, mas a raiva rapidamente toma conta dele. Logo em seguida, avançou. Suas estocadas ficaram ainda mais rápidas, forçando Gislan a recuar. Esse cara está avançando como se não houvesse amanhã. Mesmo tentando contra-atacar, Bernard desviava a lâmina com precisão, e usando o impulso do próprio ataque, colocava o Prota em posição cada vez mais vulnerável. E foi assim que conseguiu acertar mais um golpe. Esse poderia ter sido fatal, mas Gislan usa seu próprio ombro para bloquear o ataque, e então volta a atacar, mas Bernard desvia sua espada novamente. Com um poderoso chute, o joga para longe. Ainda assim, o Prota pensa que isso tudo é bem divertido. O jeito bruto e agressivo de Bernard dominava completamente a luta, e com a quantidade de mana que ele tinha, parecia quase impossível de vencer. Mas claro, o Prota se referia à mana desse exato momento. Tinha algo que ele não reparou, que seria a técnica única de cultivo de mana, e assim ativando seu terceiro núcleo. Ele aumenta sua força e velocidade, sendo capaz de desarmar o oponente com um único movimento. Quando estava prestes a desferir o golpe final, alguém grita para ele parar. A lâmina parou, com a ponta encostada na testa do oponente. Quem gritou foi Amélia, mas atrás dela estava Belinda, com a faca encostada no pescoço da própria Amélia. E como isso aconteceu? Enquanto todos estavam focados na batalha, Amélia tentou fugir para chamar reforços, mas deu de cara com todos os soldados já derrotados. E bem no meio deles, uma figura encapuzada esperava. Era Belinda. Sem fazer barulho, ela se aproximou e encostou a lâmina no pescoço da garota, assim virando o jogo. Voltando à conversa, Amélia oferece ao Prota 10.000 moedas de ouro, mas ele rebate, dizendo que a questão agora é que o valor vai subir para 20.000 moedas.